Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ouvi atentamente as intervenções feitas em cima do tema LOA, Lei Orçamentária Anual, e agora sobre o Projeto Plurianual, o PPA. E isso daí, depois de ouvir as intervenções muito bem fundamentadas, passa a tomar conta da gente uma certa dúvida, no mínimo, em relação àquilo que se propõe pelo Executivo como matéria sobre esse assunto enviado para esta Casa. A discussão sobre orçamento, eu acho que nós devemos fazer, mas realmente tem que modificar a forma como isto tem acontecido até agora. Primeiro, a questão do orçamento ser autorizativo, isso daí praticamente invalida qualquer contribuição positiva que esta Casa possa dar durante o processo de discussão, tanto da lei orgânica como do PPA. Porque, é claro, aquilo que a gente, depois de uma análise com um grau de profundidade bastante elevado, quer dizer, as críticas apontadas de forma a identificar cada uma delas e a apresentação de propostas para aperfeiçoamento poderão ser executadas ou não a bel prazer do entendimento e da vontade do Executivo. Então, isto é uma falha tremenda. Segundo, eu acho que o orçamento devia ser um orçamento-programa, acompanhado não só de tabelas, porque é através do orçamento-programa, que nós passamos a ter a possibilidade de identificar exatamente como que o Executivo pretende governar o Estado do Rio de Janeiro através das prioridades definidas em cada uma das políticas específicas. Terceiro, eu acho que deveria vir acompanhado de um memorial descritivo, exatamente para dar a nós todo o material que poderá ser transformado em instrumental para a nossa análise ter realmente consequências positivas. Pois bem, veja bem, o orçamento para o ano que vem. Veja, olha o que acontece. Secretaria de Educação, redução na rubrica destinada a esta política pública importantíssima, uma redução de 262 milhões de reais. Somente as funções de educação, ciência, tecnologia e inovação juntas perdem 85 milhões de reais. A UERJ, perda real de orçamento de pessoal, 35 milhões. FAETEC terá um orçamento diminuído de 48 milhões. Saúde, política pública que está aí realmente numa situação deplorável, perde 69 milhões de reais. Saneamento básico, perde 102 milhões com relação àquilo que foi previsto em 2018. Assistência social, perde 115 milhões. Em 2018, até agora, o governo não executou nem um quarto sequer do valor previsto.
Ou seja, o orçamento do Executivo ainda está longe de recuperar as perdas que vêm ocorrendo desde o ano 2015 na maioria das áreas de ação de políticas públicas. Como sempre falamos, o grande problema do Estado não são as despesas, mas sim as receitas. E a dívida ativa? A dívida ativa está em torno de 86 bilhões de reais. Sabe qual é a previsão de se fazer a cobrança e trazer recursos para os cofres do Tesouro do Estado? Simplesmente 0,27%, em torno de 244 milhões. Para isto daqui, foi criada inclusive uma empresa de securitização. Empresa esta cuja função é receber aquilo que já está acordado de ser pago entre devedor e o Estado. São os recebíveis. Então a empresa foi criada, vai trazer de volta 244 milhões. O Estado já investiu nesta empresa mais do que este valor. Ou seja, é tudo muito esquisito, no mínimo, para realmente a gente entender e começar e querer compreender exatamente a peça orçamentária enviada para esta casa. É lamentável. Então, aí imagina, agora para o PPA, embora existindo só para o ano que vem, mas de qualquer maneira, quer dizer, os pontos de interrogação, eles estão todos contidos tanto na peça orçamentária, na LOA, como no PPA, num projeto plurianual. Então é difícil, é complicado esta casa fazer uma análise com o grau de profundidade e que poderá ser aproximado da exatidão na medida que a gente se depara com coisas dessa natureza. É lamentável realmente, nós não entendemos. E eu vou te falar uma coisa, nós sabemos perfeitamente que o Estado do Rio de Janeiro vive uma profunda crise, inclusive com o estado de calamidade financeira instalado. Então, como é que você vai querer recuperar a vida econômica do Estado do Rio de Janeiro se estiver baseado exatamente naquilo que está sendo apresentado aqui para nós como orçamento e como planejamento plurianual? É complicado. Vem com um déficit de 8 bilhões de reais. E já foi dito, eiro e vezeiro, esta casa já ouviu aqui, de que, por exemplo, há uma necessidade premente de ainda este ano ser aprovado, por exemplo, a continuação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, porque significa exatamente 5 bilhões de reais. Se isto não for aprovado, perde esse dinheiro e o déficit aumenta de 8 para 13 bilhões de reais. E o dinheiro para o bilhete único, de onde é que vai sair? E o dinheiro para o Fundo de Habitação de Interesse Social, de onde é que vai sair? E o dinheiro para combater a pobreza, de onde é que vai sair? Ou seja, é um negócio muito complicado isso daí. Então eu acho que a gente tem que ter preocupações. Eu venho aqui menos para fazer a crítica, para apresentar propostas, e mais para demonstrar a preocupação que eu tenho em relação a como que será conduzido o Estado do Rio de Janeiro a partir do ano que vem, na medida que existe um orçamento previsto, um plano plurianual previsto, que foge de todas as condições que serão necessárias e suficientes exatamente para você retomar o crescimento desse Estado e colocá-lo realmente na vida saudável, economicamente, politicamente, eticamente, moralmente. É isso daí. Realmente é um negócio muito complicado e, infelizmente, nos deixa frustrados, nobre deputado Valder Carneiro, ao depararmos exatamente com um quadro onde as demonstrações apresentadas por ele não mostram de forma alguma para nós
a possibilidade exatamente de você salvar o Estado do Rio de Janeiro em relação à sua política econômica, em relação à sua política de saúde, em relação à sua política de educação, em relação à sua política de assistência social, em relação à sua política de moradia, em relação à sua política de transporte, em relação à sua política de saneamento, e por aí vai. Então, realmente, há um descaso. Eu acho que não é despreparo não, viu, nobre deputado doutor Julianelli? Não é despreparo, é descaso. É falta de compromisso político com a redenção deste Estado do Rio de Janeiro em todos os seus aspectos, tanto aspecto econômico, aspecto social, aspecto ambiental, aspecto de todas as ordens possíveis que for. Então, eram estas considerações que eu gostaria de fazer. Fecho lamentando profundamente, infelizmente, esta situação que é criada para nós aqui na Assembleia Legislativa para debater exatamente a lei orçamentária anual e o plano plurianual.